Quando um empresário procura um advogado para estruturar um novo negócio, uma das primeiras decisões que deve ser tomada é a escolha do tipo societário. Basicamente, no Brasil, a gente trabalha com sociedades limitadas e com sociedades anônimas. Quando o advogado busca a lei para tentar compreender a diferença entre sociedade limitada e sociedade anônima, quer dizer, quando ele compara a Lei 6.404, que regula as anônimas, com o Código Civil, na parte que regula as limitadas, ele pode ter a impressão de que são estruturas muito diferentes entre si, com a sociedade anônima sendo muito mais complexa do que a sociedade limitada. Mas não é bem assim. As sociedades anônimas podem ser abertas ou fechadas. Abertas são aquelas que têm autorização para fazer oferta pública de seus valores mobiliários, principalmente de suas ações, de suas debêntures. Estas sociedades abertas têm sim um regime jurídico bastante mais complexo. Mas as sociedades fechadas, quer dizer, aquelas que não têm autorização para oferta pública de seus valores mobiliários, são muito mais parecidas com as sociedades limitadas do que a gente pode imaginar. Inclusive, as mudanças mais recentes que encontramos na lei vieram no sentido de aproximar as limitadas do regime jurídico das anônimas. Vamos dar alguns exemplos aqui. Antigamente, só as sociedades anônimas poderiam emitir ações preferenciais, nominativas, que seriam aquelas ações em que o titular poderia ter uma restrição ou mesmo a supressão do direito de voto. Agora, nas sociedades limitadas, nós podemos ter as cotas preferenciais com as mesmas características. Antes também, somente nas sociedades anônimas a gente poderia ter um conselho de administração como órgão deliberativo. Agora a gente tem o mesmo órgão nas sociedades limitadas. Antes, a diretoria de uma sociedade anônima tinha que ser composta por pelo menos 2 diretores. Agora, assim como acontece com as sociedades limitadas, basta a existência de um administrador, de um representante legal da empresa. Ou seja, as estruturas são bem mais parecidas do que a gente imagina, principalmente quando a gente compara as sociedades anônimas fechadas com as sociedades limitadas. Mas tem alguns pontos de atenção que a gente não pode ignorar na hora de definir se vai ser adotada uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. O primeiro deles é a possibilidade de adesão ao regime tributário do Simples Nacional. Somente as sociedades limitadas podem aderir a esse regime, o que pode ser bem relevante dependendo do planejamento estratégico da empresa. Na fase inicial, pode ser que a empresa só seja viável se ela for aderente ao regime do Simples Nacional. O outro ponto objetivo é a sociedade entre cônjuges. Nas sociedades limitadas, existe uma vedação legal a que cônjuges casados nos regimes da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens integrem a mesma sociedade. Esta proibição não é aplicável às sociedades anônimas. O terceiro ponto em que a gente encontra algumas diferenças é no procedimento para tomada de deliberações sociais. Atualmente, o quórum deliberativo é igual. A lei das sociedades limitadas foi alterada no sentido de que acabaram aqueles quórums de 75%, de 2/3. A gente tem basicamente o quórum de mais da metade do capital votante sendo suficiente para a tomada de deliberações sociais, assim como acontece nas sociedades anônimas. Mas tem uma diferença interessante que é a possibilidade de, nas sociedades limitadas, serem adotadas reuniões ou assembleias de sócios como procedimentos deliberativos. Nós vamos ter um vídeo que vai tratar especificamente deste tema, mas o que a gente pode adiantar agora é que o regime jurídico das sociedades limitadas no campo das deliberações sociais é mais inseguro e mais complexo do que o das anônimas, o que é curioso, mas isso a gente vai ver num vídeo específico. Uma quarta diferença que a gente pode apontar é bem mais relevante quando se pensa em futuras transferências de cotas ou de ações. O que acontece é o seguinte: nas sociedades limitadas, é possível que os sócios pactuem que o ingresso de um novo sócio ou qualquer transferência de cotas sociais dependa da aprovação dos demais sócios. E isso preserva esse caráter pessoal que as sociedades limitadas normalmente têm. Nas sociedades anônimas, qualquer regra em acordo de sócios ou em estatuto social que condicione uma transferência de ações à aprovação dos demais sócios é uma regra vedada pelo artigo 36 da Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, eu só posso manter esse caráter pessoal no sentido de os sócios aprovarem o ingresso de um novo sócio em sociedades limitadas. Nas anônimas é possível exigir alguns requisitos objetivos, mas não sujeitar o ingresso do acionista, do novo acionista, à aprovação dos demais acionistas. O quinto ponto de distinção entre sociedades limitadas e anônimas pode ser bem interessante na hora da decisão entre um ou outro tipo societário. É a questão da distribuição de lucros.
Na sociedade limitada, os lucros podem ser distribuídos de forma livre, proporcional ou desproporcional à participação de cada sócio no capital social. Basta que o contrato social contenha uma autorização no sentido dessa distribuição desproporcional. Nas sociedades anônimas não dá para fazer assim. Nas sociedades anônimas, em regra geral, a gente tem a distribuição de dividendos sendo feita de forma igualitária entre os acionistas que tenham participação numa mesma classe de ações. Somente pode haver diferença entre acionistas que tenham ações de tipos diferentes. Por exemplo, um acionista tem uma ação ordinária, outro tem uma ação preferencial, que dá a ele o direito de receber um dividendo fixo, ou que dá a ele o direito de receber um dividendo diferencial. Mas a flexibilidade aqui é baixa. Na sociedade limitada, a gente tem toda a liberdade do mundo para distribuir lucros de forma diferenciada, inclusive em função de estágios diferentes da vida da empresa. Nas sociedades anônimas, não. Eu tenho uma regra que comporta pequenas exceções que são bastante engessadas. O sexto ponto de distinção também pode ser bem relevante na hora de se decidir por uma sociedade limitada ao invés de uma sociedade anônima, que é a questão das publicações. Em regra geral, que tem uma série de detalhes que a gente vai explicar numa outra aula, as sociedades anônimas são obrigadas a publicar uma série de eventos e inclusive a publicar as suas demonstrações financeiras. Muitos empresários não querem tornar públicas suas demonstrações financeiras. Não por irregularidade, óbvio, mas pelo fato de que a concorrência não teria acesso aos seus números, às suas margens, aos seus ganhos. Em função deste fator, há muitas empresas, inclusive de um porte econômico bastante significativo, que escolhem ser estruturadas como sociedades limitadas. Agora, se no projeto que foi apresentado para o advogado que vai ajudar na escolha do modelo societário, não for necessária adesão simples nacional, não for necessária a distribuição desproporcional de lucros, não houver restrição a publicações de demonstrações financeiras, seria bem interessante considerar a adoção do modelo de uma sociedade anônima. Existem algumas vantagens gerais, como, por exemplo, a lei das sociedades anônimas é uma lei muito mais técnica, muito mais bem estruturada do que o capítulo das sociedades limitadas no Código Civil. Agora, existe uma vantagem objetiva que nunca pode ser ignorada, que é a possibilidade de formatar principalmente dois valores mobiliários, que são debêntures, que são basicamente instrumentos de captação de recursos financeiros, que só podem ser emitidos em sociedades anônimas, e as opções de compra de ações, as stock options, que são hoje um modelo muito utilizado de incentivo de longo prazo para atração e retenção de talentos dentro de uma empresa. Por uma série de detalhes que também a gente vai apresentar num momento específico, e inclusive é trabalhado em nossos cursos na escola, somente nas sociedades anônimas é possível construir um modelo que dê toda a segurança jurídica, principalmente para o beneficiário. Nas sociedades limitadas existem algumas soluções que podem chegar ao mesmo resultado, mas sempre com algum tipo de fragilidade. O modelo da Stock Option é típico das sociedades anônimas, e assim como o modelo das debêntures é típico das sociedades anônimas. E a adoção desses dois valores mobiliários pode significar muito em termos do desenvolvimento dos negócios pela empresa. Se você desejar se aprofundar em cada um desses temas e em muitas outras questões que derivam da análise de sistemas, venha estudar com a gente, conheça o site da escola, inscreva-se em nossos canais, participe da Alesi, venha caminhar conosco.